me antecipando aí o que você vai trazer, eu gosto muito de buscar, eu gosto muito de buscar curiosidades, né? E os mascotes normalmente são animais, né? São bichos, né? E me chamou muita atenção o mascote do adversário do 3 amanhã, lá em Porto Alegre, né? O Zequinha. Zequinha. Aí eu fui saber o porquê, né? Na verdade, o apelido e o mascote Zequinha do Esporte Clube São José, do Rio Grande do Sul, né, surgiram como uma forma carinhosa de abreviar o nome do próprio clube e do seu santo padroeiro, que é São José. Então, é o santo, então? Eu não sabia que o pessoal também, né, abreviava o nome de santo. Então, em vez de São José, eles chamam de Zequinha. Isso. É o padroeiro lá do São José e também da cidade, né? Vamos pedir as bênçãos ao Zequinha, né? Bom. É verdade, é conhecido como Zequinha, assim. O Braulio, como é lá da região, lá do Rio Grande do Sul, veio de lá, sempre né? fala, o Zequinha, é esse mesmo. Vamos começar então são 3 materiais hoje que a gente preparou. Deu um trabalhinho, viu? Voltei a pegar um papel e caneta, né? Ainda existe, né? Para fazer cálculos, sem calculador algum, viu? Tava tudo acostumado com isso? na caneta e no papel, não teve calculador. O seu pai não precisa, né? Pois é, foi tudo papel e caneta. A gente vai conferir o material que o Igor Paixão nos traz agora, trazendo estatísticas sobre essa Série D do Campeonato Brasileiro. Confere aí. Olá, amigos que me acompanham aqui pelo Trivela. Dando uma passadinha rápida aqui para trazer as curiosidades e estatísticas da competição. Então já pega um papel e uma caneta para anotar, que serão muitos números. A Série D tem a participação de clubes dos 26 estados do país, mais o Distrito Federal. Sendo assim, ao lado da Copa do Brasil, é a competição mais democrática do futebol brasileiro. Este ano participam 96 times no total, lembrando que em 2025 eram apenas 64 equipes. A competição agora tem 16 grupos com 6 times cada. E ao todo serão 610 jogos disputados até o final da competição. Mas e aí, curtiram os números desse início da Série D? Então espera um pouquinho que logo mais eu passo com mais estatísticas e atualizações da competição. O começo são os números básicos, né? E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: acho que é até redundante. Fez bem aumentar o número de equipes? Eu acho que sim. Foi melhor aumentar, eu vou fazer uma pergunta diferente. Foi melhor aumentar a Série D, desculpem, de 64 para 96 times? Ou seria melhor seguir aquela ideia que havia de criar uma Série E do Campeonato Brasileiro? Eu acho que, na minha humilde opinião, não sei se o Romildo concorda comigo, o torcedor que está em casa, foi uma boa tomada. No início a gente ficou com aquela pulga atrás da orelha, porque nós estamos acostumados a sair de Campina Grande para enfrentar transmissões em estádios como nós já enfrentamos, né? Por aí, dentro da própria Série D. Como nós já vimos gramados horríveis para a prática de futebol, era grande dúvida nossa, como a CBF iria lidar com isso. Mas ficou dentro daquilo que a gente não esperava. A competição com as 96 equipes seguiu o seu percurso, pelo sinal muito bem disputada até então, e agora se afunila para aqueles gramados, podemos assim dizer, melhores, para estádios mais aconchegantes, o que a gente já esperava de uma Série D, sem os percalços por ter aumentado esse número de equipes. No meu ver, acertado. Uma série E, Rovares, iriam ter não só 96, né? Teriam muito mais equipes. Iríamos sofrer muito mais com viagens ou com gramados ruins, além do que já temos na própria Série D do Brasileiro. Essa é a minha opinião. Acertou. Se foi por experiência, teve uma boa experiência. Tanto que nós já estamos saindo de 96, já se afunila agora para essas 18 equipes, né? São 18? 18 que chega no... 16 equipes, perdão. 16 equipes. E aí, a gente já começa a ter um norte do que pode vir a acontecer. Aquelas melhores que se comportaram na fase classificatória, aquelas que vão tendo maior destaque nos mata-matas, estão chegando para buscar o título ou então o acesso para a Série C, que abriu, assim, 6 vagas. Eu acho que, nesse ponto, a CBF acertou e deixando de lado aí a Série E só no papel.
Olha, a minha opinião eu vou dar, mas eu gostaria de justificar meu voto, né? Certo. Justificar, Como eu justifiquei, né? Justificar meu voto. Você já andou muito, eu andei muito também nessas série Ds da vida, não é? E eu vi coisa que muita gente duvida, né? Eu vi campo de futebol, campo mesmo, né? Que mais parecia parque de vaquejada do que um estádio de futebol. Poeirão, Roberto. Mangues também. Poeirão. Eu já vi poeirão. Acho que Limoeiro do Norte, me passa aqui a imagem, um poeirão. Bom, então essa coisa de dizer que porque aumentou o número de clubes, diminuiu a qualidade, é um argumento meio que vazio. Em tese, sim. Mas perceberam que lá atrás, isso faz anos que o 13 foi para Limoeiro do Norte, lá no Ceará, é coisa de, sei lá, 10, 15 anos, um negócio desse aí, faz muito tempo. Então, já existia lá atrás, né? Então, é fato que quando você aumenta o número de clubes, nem todos estão devidamente qualificados para a competição. Tem aqueles que entram em busca do acesso aos clubes mais tradicionais, por exemplo, o nosso 13 Futebol Clube, pra gente não ir muito longe, né? E tem, convenhamos, e a gente tem que ser muito claro, né? Aqueles Rovares e Max, que na verdade entram só para ter aquele calendário até um pouquinho mais adiante, só para esticar um pouco mais o calendário, mas sem maiores pretensões, né? Então, justificado é meu voto, eu sou favorável a esse número, a esse aumento de número, aumento de clubes, aumentando o número de clubes na Série D, e acho, inclusive, que esse aumento no número de clubes para 96 neste ano na Série D do Campeonato Brasileiro serviu, inclusive, você que acompanha a MRTV e a Pop, para a própria CBF ter uma avaliação, e aqueles que sonhavam com a Série E, pelo amor de Deus, que haja um consenso, um mínimo de coerência, para que essa Série E ela não se consolide. Por quê? Vou dizer, 2 motivos. Primeiro, que a gente já está vendo na própria Série D, nesse novo modelo, equipes que só complementam. Sejamos honestos e sinceros. Se a CBF criar uma Série E, ela vai encontrar, na minha opinião, dificuldade até para formar um número suficiente de clubes para uma eventual Série E. E outra, para finalizar, quem tem competência se estabelece, porque daí a pouco vão querer Série E, F, G, H, I, J até Z. Então, para mim tá bom, 96, e fica nisso. Quem quiser lute para encontrar o seu lugar ao sol, e ponto e pronto. Eu acho que a Série C... A opinião de Max e de Romildo, eu acho que casa. Eu não sei agora a opinião do comandante. Não, Série E para mim não existe. Agora eu acho que foi criada para fortalecer a Série C. Vou dizer por quê. Grandes clubes jogando Série D e um percurso muito grande, e esses times às vezes no estadual não conseguindo vaga na Série D, e a Série C às vezes recebendo times como Floresta, como outros times aí de empresários, que teria que olhar aqui, mas times SAF, né, sem grande apelo. Aí Santa Cruz na Série D um dia desse, América na Série D, Paysandu vira e mexe, tá ali embaixo, daqui a pouco tá na B. Eu acho que a ideia da Série D é fortalecer a Série C para quem cai da B e para absorver grandes clubes que ficaram na D. Eu não acho que eles pensaram na D. E a tendência é que os grandes subam. Eu acho que assim, você não viu qual foi o grande clube que ficou pelo caminho na D? Não lembro. Que eles destacaram na fase classificatória, todos estão aí. Então estão aí. Pelo menos times que já tiveram seus tempos áureos, como a Luverdense, o Gama, né? ABC e América, times de tradição. Você tem o próprio 13 para a região, né? Também um time de expressão. Então, que ficaram pelo caminho, eu acho que não tem grandes clubes. Talvez o Retrô pelo investimento, mas não é de tradição e de torcida. Então, eu acho que eles pensam muito na Série C. Serra Branca também, né? Vai nesse perfil também, de dinheiro, mas também não tem tradição. A Série não pertence à Série C, não pertence a esse perfil de times que eu acho que a CBF quer priorizar, aumentando o número de clubes da Série C e deixando na D realmente a sobra. Agora deixa eu saber de vocês, seria interessante. E daqui a pouco eu vou mostrar números que, assim,
preocupam, porque a gente ainda conseguiu ver algumas coisas boas aqui, disputas sem grandes problemas ou dúvidas em relação a números. Mas quando você vai para o norte do estado, o negócio é meio estranho. A gente falou muito de o norte aumento, do país, né, no A caso. gente falou muito de aumento de clube. A gente prefere muito sim 96 clubes dentro de uma Série D do Brasileiro, mas a forma de disputa poderia seguir a mesma da Série C e Série B ou não? De forma alguma. Não há condições, né, por questão de logística de viagem, né, por vários outros fatores que hoje a CBF eu acho que não vislumbra investir na Série D. Eu faço a pergunta, Vasco, que tem Na aqui minha o torcedor- opinião, né? O torcedor dizendo assim, seria bom que a Série D fosse com pontos corridos, mas assim, Mas aí complica porque é o muito número de- desgastante, muito os custos desgastante. são baixos. Acho que até né, para o quem vai apelo é fazer muito a baixo competição ainda. também seria desgastante. Eu não posso entrar na mente, né, do torcedor, mas eu imagino que, Tem opinião, né, também. que na verdade a intenção seria, por exemplo, um calendário já assegurado, né, sem a psicose, né, de uma eliminação precoce. Mas né? imagina, Romildo, por exemplo, sei lá, 20 jogos, um exemplo. A Série C hoje tem 19 jogos. É só ida, né? Não tem ida e volta. Sim. E é desgastante, você vai ver nas últimas rodadas estádios vazios. Imagina, 13 Humaitá do Amazonas jogando aqui uma Série D com 13 sem chance de classificação. Só um exemplo, assim. Então, assim, o apelo é muito baixo. Eu acho que não tem condições de aqueles pontos corridos. apaixonados A própria iriam. Série C vai para 28 times para dividir em 2 de 14 com jogos de ida e volta. Então, para você ver como, para mim, pensaram muito em fortalecer a C. E não tem como a D fortalecer sem a divisão acima estar consolidada, para mim. Né? Agora sim, quando fala em Série C e nessa mudança também, agora sim, é um campeonato, claro, longe da Série C, quando fala em pontos corridos, porque é um campeonato com apenas 20 equipes, né? 20 equipes, onde existe ainda um equilíbrio muito grande, né, Rovares? O que eu A acho que Série não- C está maturada já. tá Eu acho que ela já tá consolidada. Aí, quando você E pega- eu acho que vai evoluir com esse novo momento Quando aí. você pega aí 96 clubes dentro de uma Série D e onde o desequilíbrio, a qualidade, que a gente sabe assim, a qualidade técnica de uma Série D, mas existe aqueles que se destacam. Destacam pela tradição, destacam pela camisa, pelo investimento também, né? E chegaria numa reta final, como você frisou, sem o mínimo interesse. Para a maioria dos times. Se eu Pra já maioria. vejo aqui... Você tem um Souza, por exemplo, vice-campeão paraibano, campeão paraibano, né, anos atrás, que chega no Série D e o público não vai pro estádio. 200, Isso é um termômetro. Já teve aí 200, Isso é um 190, termômetro. 200 pessoas apenas acompanhando um Souza que, nos últimos 4 anos, é finalista, praticamente finalista, vai disputando o título no Campeonato Paraibano. Para você ver como apelo, né? E a maioria dos times de Série D são Souzas da vida para baixo. De times de cidades menores, de apelo Imagina aí futebolístico um menor. Decisão, com todo respeito, imagina um Decisão, imagine outro do Rio Grande do Norte. Tem clubes do Rio Grande do Norte, tem o Decisão, você tem times Não, aí decisão que- Pernambuco, Maguari, né? Maguari e Apelo baixíssimo. às vezes Santa Cruz do Rio Grande do Norte ali também não tem público. Isso. Então, aí você chega no campeonato da Série D, ele sendo pontos corridos, o desinteresse é total por parte do público. Aí, então a gente vai estar narrando, ouvindo o que o cara está dizendo lá do Parecendo outro lado na do gramado. pandemia. Na pandemia. Essa exemplificação que você trouxe em relação ao Souza, Marcos, é fantástica, porque através disso aí a gente pode ter uma ideia do que acontece também com equipes parecidas do ponto de vista de estrutura ao Souza. O Souza a gente fala porque a gente conhece. Eu já, inclusive, sondei durante uma de minhas muitas idas a Souza a questão de estar no jogo de competição nacional com pouca gente lá no Marizão, e eu fiz a pergunta a um amigo da imprensa lá, e a resposta foi exatamente essa. A torcida do Souza não compra essa ideia de competições nacionais, porque sabe que o Souza não vai chegar tão longe, né? Tem lampejos, como aquela belíssima campanha que fez na Copa do Brasil, eliminando o Cruzeiro, mas isso sempre, não acontece todo dia. Então a praia do souzense, torcedor do Souza, é o estadual, entendeu? Para lhe garantir dinheiro na próxima competição, lhe garantir calendário dentro de uma Copa do Brasil que ele sabe usar muito bem, já disse aqui várias vezes, sabe usar muito bem. Tá lá com o CTzinho dele, disse, já houve, parece que de ontem para hoje, o primeiro corte do gramado, ele botou lá na rede social dele, a primeira a gente nunca esquece, mas foi o primeiro corte do gramado, então, ele quer isso, até onde dá para ir. Aí depois, quando ele sente que não dá, aí ele não vai jogar dinheiro fora, né? Só despesa.
Aí naturalmente o Souza perde, né, o interesse, né, pela competição. Me fugiu o nome na hora, mas o Cadu agora acabou de me ajudar aqui no chat. É o Lacuna lá de Natal, né? A gente falava de Baguari. É uma lacuna na Série D, né? Literalmente. Vamos aqui passar que já está conosco, muita gente conosco. E a enquete, né? E a enquete, né? Vou lembrar novamente aqui a enquete. Tanto passar aqui, antes de falar logo aqui na enquete, o pessoal fica ligando aqui pra gente, tá no ar. O 13 voltará do sul do país com o que na bagagem? Uma vitória, um empate e uma derrota? 55% vitória, um empate 36%, 9% apenas dizendo que o 13 poderá voltar com uma derrota. Ou seja, quem nos acompanha são torcedores e secadores. A gente pode opinar? Pode, claro. Eu acho que o 13 volta com um empate. Meu voto aqui foi para empate. Apesar dos 11 jogos, me parece, de invencibilidade do São José, mas ele empata muito, né? Me parece que ele tem 7 empates, né? Quem sabe se amanhã não será mais um. Trazer então agora o segundo material de estatísticas, números que são mais, digamos que pujantes, aí, mais palpitantes para o nosso debate, esse boleiros no Trivela, como a gente está chamando carinhosamente, esse mini debate que é feito agora nas sextas-feiras com 1h30 aqui de Trivela. Voltando agora com os números da Série D, dando foco principalmente à primeira fase, a fase de grupos, onde nós temos a maioria dos confrontos. Ao todo, na primeira fase da competição, foram disputados 480 jogos, com um total de 1.125 gols marcados, uma média impressionante de 4,2 gols por partida. O time com melhor ataque foi o Porto Velho de Rondônia, que marcou 33 gols no grupo A2. Já quem menos balançou as redes foi o Guarani de Bagé, do Rio Grande do Sul, com apenas 2 gols marcados no grupo A15. Já no quesito defesa, o time menos vazado foi o América de Natal, do grupo A8, com apenas 3 gols sofridos. Por outro lado, o Maitá do Amazonas conseguiu o feito de levar 50 gols em 10 partidas, no grupo A2. No geral, até agora foram disputados 576 jogos, com 1.324 gols marcados e uma média de 4,3 gols por partida. Então fica ligado, porque daqui a pouco eu volto para destacar os números da artilharia e de quanto os clubes vão embolsar na competição. É daqui a pouco. Então tá aí, né? Foi uma produção minha com o Igor Paixão, né? Realmente tomou um tempinho ali. Você sai somando os gols de todas as fases. Não peguei pronto, não. Eu fui pegando grupo a grupo na redação, né? Isso. Daqui a pouco eu vou trazer para não dizer que é mentira, para mostrar aqui. E aí o destaque, Romildo e Marques, para esse grupo lá do A2, lá do Norte, em que um time faz 33 gols em 10 jogos. E você tem ali o Maitá tomando 50 gols. É brincadeira. 50 gols. 5 gols por partida em média. Eu nunca vi isso na vida. Eu acho, será que é apenas só deficiência dentro de uma série ou não? Mas aí, a deficiência de lei nesse país, e rigor e investigação sobre apostas. Porque não tem como, minha gente. Misericórdia. Foram 50 gols em 10 jogos. 10 jogos, 50 gols, média de 5 gols, né? 5,5 gols, agora, muita coisa. A média do campeonato é 4,3. Ainda tem esse risco aí, viu? Quando se aumenta o número de clubes também, né? E foi esse grupo que puxou para cima. Quando você vai lá para o sul do país, a média é bem menor. Eu acho que existe um equilíbrio maior. Sabe qual é o segundo grupo de menor média de gols da Série D na primeira fase? O grupo de América, Souza. O Souza marcou 3 gols ou foram 4 gols na competição. O artilheiro tem 1 gol. Mas foi um grupo que teve um equilíbrio até certo ponto. Né? Mas é muito assim, né? Mas assim, é o segundo pior ABC, do Brasil. É o segundo pior grupo de gols do Brasil. Faz classificação, teve como melhor ataque o Porto Velho, Porto 33 Velho. gols. Mas aí eu lembro de até um detalhe que você chamava a atenção numa das nossas conversas, num dos nossos debates, né, Rovares? Tem que se levar em consideração, sem querer tirar os méritos, né, do melhor ataque da fase de classificação, mas quem ele enfrentou? Justamente, o Maitá. Que levou 55, né? Aqui 50 gols. 50 gols. Aqui só para fechar, que também está conosco aguardando aqui, o pessoal pergunta, olha, quem o 13 pega na próxima fase? Não dá para saber. Não dá para saber ainda. Tem várias perspectivas. Se é o Belândia, se é a Portuguesa ou não, porque depende da pontuação geral. Isso. Então, se o 13 vence, se o 13 empata, se o 13 perde... Se passa com uma vitória e um empate, se passa com 2 vitórias, se passa com um empate e outro empate. A importância de você pontuar também fora de casa, né? Não só ou vitória ou pontuar fora de casa. Agora é mais difícil, né?
Quem perdeu pontos na primeira fase, pontos que eram mais acessíveis, Vão sentir hoje é falta mais agora. difícil de ir atrás porque pega times de maior nível, lógico, né? Não, vou arriscar aqui fora de casa porque eu tenho a perspectiva de não pegar ou de pegar alguém. Agora Ninguém já é é. louco pra fazer isso, né? É, Arriscar continua- em excesso. Continua, né, a grande torcida, né, da torcida do 13 para primeiro passar, né? Tem Isso. 2 jogos ainda, né? Certeza. Primeiro passar e em passando, né, torcer para que de novo, né, o 13 tenha a melhor campanha diante do adversário As que vem possibilidades e chances a seguir. de todos que estão aí de buscar o acesso é muito boa, né? Porque você tem 16 equipes, onde 8 passam para a próxima fase. Nessas 8 já tem 4 garantidas se vencer os seus confrontos mata-mata, mas quem perder vai disputar entre si os 4 derrotados, 2 vagas a mais no acesso. 2 mata-matas, Dois mata-matas, né? né? Mais uma vez, né? Então, assim, Nessa repescagem, assim dizendo. Até nisso, para não sei até quando se foi mais um ajuste, né? Tanto da Série C como da Série D também, com vagas, mas é um bom momento, eu digo, as possibilidades dos demais, como também do 13, é muito grande. Acho que fazer seu papel, Romildo. Tudo está conspirando, né? Desde a presença do 13 na Série D, que foi graças exatamente ao aumento no número de clubes, né? Isso, Senão o e o 13 nem na Série D estaria. E agora, com essa possibilidade de ainda perdendo nesse próximo mata-mata, ter pelo menos aí mais 2 Após oportunidades. o São José, lembra? Eu não sei, após passando desse mata-mata, Isso. mais 2 outras oportunidades. Então, tudo conspira, favorável ao 13, na minha opinião, entendeu? Pé no chão, né? O que diz o torcedor aqui. Agora, André Pereira. vamos por etapa, né? Pé Isso. no chão. Como diz o próprio Adriano, né, nos seus discursos de que é degrau a degrau, né? O Júlia Mirelli está dizendo o seguinte aqui, ó. 3-1 para o Galo, tá lá no Santa Rosa torcendo com a gente. Assim, eu vejo uma confiança no torcedor, mas precisa o time jogar em campo, trazer um bom resultado, porque na enquete é o seguinte, o 13 voltará do sul do país. Com o que na bagagem? Uma vitória 50%, um empate 40%, uma derrota apenas 10%. Não está acreditando num bom resultado do 13. Empate ou vitória, para mim, são Ou ótimos secando, resultados. né? Então vamos conferir o terceiro trecho desse material especial que a gente preparou para esse Boleiros no Trivela, esse mini debate desta sexta-feira com o Igor Paixão, números bem interessantes. Confere aí. Na última parte desse material, vamos falar um pouquinho da artilharia da competição, destacando os jogadores que mais balançaram as redes durante o Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos começar de cima para baixo, galera. Vem de Maceió, Alagoas, o cara que deu mais alegria à torcida até agora. Rian, do CSA, marcou 11 gols e tem ajudado o time alagoano a seguir firme no sonho pelo acesso. Na segunda colocação, vem o atacante Felipe Clemente do Gama, do Distrito Federal, com 10 gols. E logo abaixo, vem Matheus, do Iguatu, do Ceará. Juan Costa do Porto Velho, de Roraima, e Alex Silva, do Águia, marcaram 9 gols cada. Dos times paraibanos, destaque para a Buba, do 13, com 5 gols. Pelo Serra Branca, Caian foi às redes por 3 vezes. E no Souza, destaque individual vai acabar ficando faltando, porque nenhum jogador balançou as redes por mais de uma vez. E por falar em balançar as redes, os clubes, uns mais, outros menos, também vão balançar os bolsos. É hora de conferir as premiações desta 4ª divisão nacional. A CBF distribui um total de 65 milhões e 560 mil reais durante a competição. Então confere aí quanto cada clube embolsa fase a fase. Em relação aos valores que os clubes irão receber, os 96 clubes que participaram da primeira fase recebem 500 mil reais. Já avançando mais um pouquinho para a segunda fase, os 64 times recebem mais 100 mil. Na terceira fase, os 32 clubes vão embolsar mais 180 mil reais. Na quarta fase, vulgo oitavas de finais, serão mais 180 mil reais para 16 clubes. Na quinta fase, que já são as quartas de finais, mais 4 clubes irão receber 180 mil reais e os outros 4 clubes que irão participar do playoff de acesso, que é a repescagem, vão receber mais 180 mil. Na semifinal, mais 4 clubes recebem 180 mil. E na sétima fase, que já é a final do campeonato, 2 clubes recebem 300 mil reais. Então, esses são os números do Campeonato Brasileiro da Série D. Conseguiu pegar todos? Porque dessa vez foi um prato cheio de estatística e de informação. Diretamente dos estúdios da MRTV, Igor Paixão para o Trivela.
Então tá aí. Faltou um número que a gente não destacou no material anterior. Foram os 3 gols apenas que tomou o América na primeira fase do Campeonato Brasileiro. Que prova da Série D. a eficiência da sua defesa. Quem mas... é o treinador? Né? Raniel Ribeiro. Raniel Ribeiro, né? É um treinador que sabe bem defender. É um treinador de característica, para mim, mais defensiva. E outro ponto a ser explorado aí, meu caro Gustavo Alvares e Romildo, são esses números financeiros, né? Ou seja, a gente está avaliando aqui, enquanto sair a matéria no ar, a gente fica aqui na interna conversando, o 13 já conseguiu embolsar aí 960 mil reais. Você dizia assim, não é tanto de desespero, né? Assim, questão financeira. Esse dinheiro não pinga na conta de uma vez, 100%. Mais ou menos. Isso aí eu acho que não paga as despesas do 13 2 meses. Mas dá para cobrir pelo menos? Não, lógico que dá muita coisa, mas assim, de ajuda, folha é mais de ajuda 400 mil, muito, né? que a gente já sabe. Agora sim, se passar novamente tem mais 180. já Você passa iria pra de quanto? 1 milhão, Você que é bom né? de matemática mais do que eu. 1 milhão? 960, 1 milhão e 140. 1 milhão e 140 mil reais. Houve tempos mais difíceis em que nem isso tinha, né? E muitos times desistiam de jogar, né? E Pois é. agora Muitos receber diziam, tem né, time que a Série D é pensa em deficitária, mas quando desistir. você tem argumentos agora financeiros assim, então é bom você seguir. Eu queria fazer só uma menção a alguns artilheiros, né? Que o nosso querido Igor Paixão, né? Trouxe e ressaltar o trabalho, né? Eficiente, tanto do Rovares como do Igor, né? Que não é fácil, estatística, essa coisa de números, mas são bem interessantes e o torcedor gosta muito, né? Pronto, assim é fácil, mas para chegar a esse resultado não é fácil, não. Eu queria fazer uma menção aí aos artilheiros. Por que isso? Porque vocês observem que o artilheiro principal é do CSA, Isso. depois tem do Gama, né? Isso. E tem um cara também do Iguatu. Vocês lembram que eu... Iguatu, Águia, não, o terceiro, né? Iguatu, Águia e Porto Velho. Lembra que eu falei ainda há pouco sobre o Iguatu? Por que eu tô falando isso? Porque esses caras, eles não fazem os gols sozinhos, não. Tem que pelo menos alguém cruzar, tem que pelo menos alguém fazer um lançamento, tem que alguém trabalhar essa bola para que eles concluam, né? A não ser que sejam também armadores, meio armadores, mas é mais complicado, é mais difícil, né? Pelo bom Agora, camisa 10, me responda. eu vou mais adiante. Eu acho que os gols também são muito em função da qualidade das equipes. Você pode perceber que as equipes desses caras todas estão bem na competição. Dos dois, né? Você tem o Iguatu que também tá. O Águia saiu, né? Pro ABC, não foi isso? Foi isso. Foi isso mesmo. E o Porto Velho saiu também. Mas os 2 primeiros e também o Iguatu. Dos 3 primeiros que tem 5 pessoas, 3 ainda estão vivos. É aquela coisa, né? Como é diferente o mata-mata de uma fase de grupo, né? Um deslize, você foi Sim. muito bem na fase classificatória. Dá um deslize aí, um desses Mas é o bem ilusório, né? Como o Romildo tá dizendo. No nível do futebol do Norte, a gente tem aí hoje do Norte, salvo engano, só o Nacional do Amazonas, né? Se eu tiver certo. Traz ali, por favor, mais uma vez, aquela arte ali com os confrontos das oitavas de final. Pra gente ter já que a gente tá fazendo uma análise sobre região, é interessante a gente ver, ó. Ali, ó. Distrito Federal é Centro-Oeste. Planalto Central. Nordeste e Rio Grande do Sul. Aí você só tem aí, ó, o Amazonas, né? O Nacional. Todos os outros times, nenhum é do Norte, né? Do Distrito Federal ali, do Centro-Oeste, são Luverdense, o Goiatuba e o Gama, né? Naquela região, dividindo. Aí do Nordeste temos América, CSA, Ferroviário, ABC, Iguatu e Asa, além do 13, né? Que não tá aí. Então, assim, o Nordeste é a maioria. São 7 equipes, né? Das 16, nós temos 7 equipes do Nordeste. Acho que com mais presença é o Nordeste, ou estou enganado? Acho que o Nordeste tem maior. 7. Aí, né? É porque aí a gente tem que ver, vamos lá. Vamos ali para a região Sudeste. Português e Uberlândia, 2, né? Só. Aí você vai para o Sul, São Luís, o próprio São José e o Cianorte. Então, o Nordeste é muito superior. São 7 times do Nordeste nessa Série D. O que, assim, com todo respeito... Fora que ficaram pelo meio do caminho, né? Mas aí, assim... a gente fala sobre a Série D, né? Isso é um sintoma que a gente não tá bem nas outras séries. Acho que proporcional também, né? O número de nordestinos também foi muito grande, né, na competição. Vou pegar aqui como exemplo rapidinho, a gente está destacando aí, você falou por região, né? Você tem 7 nordestinos entre 16 equipes. Dá quanto por cento? Dá mais? Não, dá quase 50%, né? Dá 40 e poucos por cento aí. Quase a metade. Aí você vai para Série C do Brasileiro. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Vocês vão aí conversando enquanto eu vou vendo aqui.
Série C, já vai ter uma comparação aqui. Bora rapidinho, que daqui a pouco ainda tem Eduardo Pegar Souza aqui. ao vivo, falando sobre o Muay Thai, ainda tem Série C pra gente destacar. Vamos fazer o seguinte, vamos adiantar então, vamos trazer a fala do Adriano Souza, tá aí? Pra gente trazer a fala do Adriano, pra gente ouvir um pouquinho do Adriano, enquanto a gente vai dando essa olhada aí, fazendo essa comparação entre Série D e Série C, sobre número de clubes nordestinos. Nessa fase, o mais importante é avançar de fase, né? A busca é pela classificação. Então, o fato deles não terem muitas vitórias ou das vitórias serem predominantemente pelo placar mínimo de 1-0 não diminui o nível de dificuldade do jogo, em função de que nós precisamos, para avançar, de uma vitória e um empate, ou 2 vitórias, e se forem resultados iguais, a partida iria novamente para a decisão por pênalti, e a gente quer o máximo possível evitar isso. Então, nosso foco é em sermos o mais competitivos possíveis, evitar uma derrota jogando aqui em Porto Alegre, para que nós possamos voltar para o jogo de casa com a possibilidade de uma vitória nos dar a classificação. Acho que a gente tem uma identidade hoje de jogo e é importante mantê-la, não dá para fugir muito de quem nós somos, mas claro que a gente vai ter que tomar algumas precauções e alguns cuidados em função daquilo que o São José apresenta de dificuldade nos seus jogos. Então tá aí, o Adriano falando aí, ele já tinha falado um pouquinho sobre características do São José, mas falando também sobre não mudar muito o DNA, já vinha falando sobre isso também em outros momentos, Romildo. Exatamente. Eu até adiantei, né? Porque eu já tinha visto a fala dele no outro momento, né? A questão emocional de evitar nova decisão através de penalidades, né? Que não é uma escolha, né? Não é uma escolha, é uma consequência. Né? Isso é o que ele pensa, né? Agora, se for. Fácil, assim, eu não quero. Se fosse acontecer, que vai fazer o quê, não é? Não é? Muito fácil para um time, é só perder. Agora, ganhar não ganha a hora que quer, né? Então é uma questão bem. Lembrar, só a título de curiosidade, abrindo parênteses, né? Que os pênaltis que decidem uma partida, e Edivaldo Gouveia dizia isso com muita propriedade, o pênalti, nesse caso, ele é diferente da penalidade máxima. Sim, porque a própria expressão diz que é uma falta máxima, é a penalidade, é a pena máxima. Isso. Então, durante o tempo normal, é penalidade máxima. A gente não pode usar essa expressão, e Edivaldo colocava tiros livres da marca do pênalti, né? Da marca da Cal, né? É verdade. Agora, Romildo, o levar para os pênaltis não seria uma penalização da falta de competência em algum momento? Também. Gostei visão, da analogia. Ou então também por uma questão de ser no momento decisivo, dois clubes se enfrentando em campo com características bem parecidas, onde não conseguiram marcar no tempo. Agora você veja, Adriano, como é muito inteligente, não só para traçar os planos, mas na fala dele você tem que ver, assim, além do senso comum, né? Ele diz, vamos evitar sair de Porto Alegre, sair daqui, que eles já estão lá, né? Vamos evitar de sair daqui com a derrota. O que é uma derrota? Vencer e empatar. Sacou? Aí disse, vamos jogar em cima do que a gente tem observado do São José. O que é que ele tem observado do São José? Os 7 empates. Isso. Ok? Vamos saber se postar também. Entendeu a mensagem? Os outros já se postaram, pra gente segurar aí esse resultado. Talvez se analisar o São José não é ver o que o São José fez, é ver o que os outros fizeram também. Para não perderem lá. Pra gente ir pro intervalo, tá aqui, ó. Boa noite. Amanhã em Porto Alegre tem um alerta de tempestade até às meia-noite, está dizendo aqui, né, o torcedor, o Beto Montenegro, né, que há uma possibilidade de tempestade. E olha, tempestade em Porto Alegre não é tempestade que nem aqui não, viu? É o céu desabar, viu? É uma cidade que é muito quente, mas também quando chove é muito pesado. A gente viu há pouco tempo, né, o que aconteceu de enchente, né? O que aconteceu com Porto Alegre, que ficou debaixo d'água, quase toda a cidade, toda aquela catástrofe. Espero que não, né? Não aconteça isso. Aqui, porque aí o gramado sintético ganha outra conotação molhado, viu? Será que o Adriano está mais consciente daquilo que tem que fazer em campo? Mas eu tento ver o jogo pelo olhar do Adriano. Mas para mim ele sempre é o incógnita. Não sei se ele vai lá mais respeitando. Palavras se ele vai. São meio que misteriosas, né? Com indiretas, né? Assim, tem umas entrelinhas que você tem que fazer um esforçozinho para ver o que é que ele quer dizer, né? Deixa eu aproveitar a deixa do Adriano para reforçar, né, que o treinador do São José é conhecido aqui, né, de Campina Grande, treinou o Campinense na Série B de 2009, é o Agel Fux, ex-zagueiro de Palmeiras, internacional
treinou o próprio Internacional, o treinador da equipe do São José, e tem mais dois profissionais conhecidos, né, aqui em Campina Grande. Além do Agel Fux, no São José atua o Thiago Pedra, que atua aqui pelo zagueiro. Campinense Clube, e o jogador Eduardo Melo, que passou rapidamente pelo Serra Branca. Agora, a matéria diz, né, que eu não concordo, olha o São José tem jogadores que conhecem o futebol paraibano. Não conhece. Eles passaram aqui, o 13 tinha outra formação completamente diferente. Não conhece esse 13. Esse 13 não tem características de time paraibano. Ele pode conhecer o cenário, a torcida, o local, Agora, o amigão, mas até o mesmo jogo essa não. forma como o 13 cada minuto joga, fica complicado você ter um diagnóstico desse O 13 também. por conta do Adriano. Mais de um 13, né? A gente viu.